Amém? Todos acharam? Quem não achou, ergue o braço, vai no irmão te ajudar. Evangelho de Lucas, Novo Testamento, capítulo 23, versículo 43, 46. 23, 46. Amém? Por um instante, feche os seus olhos e vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Que ela nos ajude, que ela interceda a Jesus, para que nós possamos entender, acolher a palavra do Senhor. Que ela interceda por mim, por você, para que os nossos corações, meus irmãos, estejam abertos para receber a palavra do Senhor. Às vezes, ou melhor, por vezes, é muito mais fácil nós trancarmos o nosso coração, dizer que o louvor não foi bom, do que abrir o nosso coração, abrir os nossos lábios e clamar o nome santo do Senhor. Por isso, nesta Ave Maria, eu peço para você, em nome de Jesus, nesta Ave Maria, clame ao Senhor e deixa com que a palavra adentre o teu coração, que a palavra do Senhor entre e faça morada, faça uma transformação em nossos corações. Eu digo, eu repito, é muito mais fácil nós nos trancarmos do que abrirmos para a palavra do Senhor. Mas a palavra de ordem que o Senhor quer para mim e para você nesta noite, ainda que está difícil, abre o teu coração e deixa eu entrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a palavra do Senhor vai dizer aí no capítulo 23 de Lucas, no versículo 46. Jesus deu então um grande brado, um grande clamor e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos, para a gente compreender melhor, aqui essa passagem vai falar sobre a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor morreu numa cruz, foi pregado numa cruz, e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vive e Ele reina no meio de nós. Amém? Amém. Que a gente tenha essa certeza, que Ele ressuscitou, que Ele vive e reina no meio de nós. Mas antes do Senhor Jesus chegar à sua glória, chegar à sua ressurreição, o Senhor Jesus, Ele teve a sua vida terrena, Ele viveu no meio dos povos, Ele compartilhou, Ele ensinou os seus discípulos, aqueles que queriam aprender os seus mandamentos, os seus preceitos. Ali o Senhor Jesus estava pregando, ensinando, curando, libertando, restaurando, fazendo milagres, prodígios no meio do seu povo. Só que como vai narrar, né, os quatro evangelhos, eles narram essa paixão do Senhor. O Senhor, até chegar à sua glória, Ele sofreu muito, Ele sofreu um bocado. E se a gente pegar o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22, onde vai iniciar sobre a paixão do Senhor, lá vai dizer que o Senhor, Ele já sabia, né, sendo Filho de Deus, Ele já sabia o que estava por vir, Ele já sabia o que Ele
iria passar, toda a prova, toda a dor, toda a angústia. E se a gente for lendo, né, os capítulos do 22, todos os versículos, a gente vai poder observar que o Senhor Jesus, né, como homem, mesmo sendo o Senhor dos senhores, mesmo sendo Filho de Deus, mas ele sofreu na sua carne humana todo o sofrimento, toda uma dor. E lá vai narrar, né, que aquele que caminhava com Jesus, né, os seus discípulos, os 12 que o Senhor escolheu para caminhar junto com ele, para continuar a sua missão após a sua ascensão ao céu. Aquele que caminhava com o Senhor, aquele que Jesus amava, né, a gente sabe como Judas Iscariotes foi lá e traiu o Senhor. E através dessa traição, o Senhor foi entregue nas mãos de malfeitores. Pedro, né, que também caminhava com Jesus, que é discípulo amado do Senhor, no momento de tribulação, no momento de angústia, vai narrar que Pedro negou Jesus por 3 vezes. A palavra vai dizer que ele se arrependeu amargamente, mas ele renunciou Jesus no momento de dor, no momento de tribulação, no momento de medo daqueles que queriam matar o Senhor. O Senhor, ele sofreu muitos açoites, muitas injustiças, foi esbofeteado, apanhou. A palavra vai dizer que o suor do Senhor, o sofrimento dele era tão grande, aqui em Lucas, que o seu suor já era sangue, e não mais o nosso suor de água, mas era o suor em sangue. Tamanho era o sofrimento do Senhor. Foi injustiçado, foi julgado por mãos de malfeitores, na época pelos príncipes, pelos sacerdotes, julgavam o Senhor simplesmente porque ele era o filho de Deus, simplesmente porque ele pregava a verdade, porque ele pregava o amor, anunciava o Evangelho, anunciava a palavra, anunciava o reino de Deus. E muitos açoites, muitas injustiças o Senhor sofreu, o Senhor padeceu. Vai dizer que ele sofreu muitas angústias, que ele passou pela suprema angústia. O seu coração ficou angustiado, sentiu medo, sentiu dor, sentiu tristeza, sentiu angústia, viu aquele que o amava, aquele que caminhava com ele, o trair. Passou por diversas tribulações, diversas dificuldades, antes de chegar à sua ressurreição, antes de chegar à sua glória. Um exército foi atrás do Senhor para prendê-lo e depois crucificá-lo. Então o sofrimento do Senhor foi muito grande, foi muito grande. E o Senhor, neste dia, nesta noite que Ele preparou para mim e para você, Ele quer nos relembrar de tudo que Ele passou, de tudo que Ele sofreu, que a sua morte não foi fácil. O Senhor pagou um alto preço, sendo açoitado, cuspiram no teu rosto, bateram na sua face, esbofetearam, foi traído, foi julgado, foi injustiçado, foi crucificado, morreu numa cruz. Escarneciam da pessoa de Jesus, zombavam dele. Isso porque ele realizou tantos milagres, tantos prodígios no meio do seu povo. Mas aquele povo que muitos, ele curou, aquele povo, aquele mesmo povo o açoitou, aquele mesmo povo xingou Jesus, aquele mesmo povo clamava para Pilatos: crucifica Jesus e solte o malfeitor que era Barrabás. Então foram muitas injustiças, foram muitos os sofrimentos, foram muitas as inquietações, as tribulações que o Senhor Jesus passou. Na Semana Santa nós revivemos toda essa história de Jesus, toda essa história que Jesus viveu. E hoje o Senhor quer relembrar para cada um de nós todo esse sofrimento, todas as injúrias que Ele sofreu, tudo que Ele passou. E diante de toda essa tribulação, diante de
nós lemos: Jesus deu um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Que foi aonde Jesus se entregou, e aí Jesus morreu, pregado numa cruz, tendo tido como um malfeitor, como aquele que não prestava, como aquele que não valia nada. Morreu como a pior das mortes da época, que era crucificado numa cruz. E tudo isso, todo esse sofrimento que ele passou, todo esse sofrimento que ele passou, foi unicamente por mim e por você. Todo esse sofrimento que o Senhor passou, que ele apanhou, que ele ficou machucado, que ele foi todo ensanguentado, que foi zombado, tudo isso ele fez por mim, por você, por aqueles que estavam injustiçando ele, por aqueles que o açoitaram ele, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus ainda falou para o Senhor: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque é um Deus que tem misericórdia e bondade. E ele morreu pregado numa cruz, e ele foi açoitado, foi caluniado, meu irmão. Deu a vida por cada um de nós, deu a vida por mim, por você. Tamanho é o amor de Jesus. Nós não temos noção deste tamanho amor que o Senhor tem por mim e por você, que o Senhor tem por mim e pelos nossos. Morreu, e eu tenho certeza que ele faria tudo de novo por mim e por você, porque ele nos ama de uma forma incondicional, de uma maneira que nós não temos noção, de um tamanho que não tem extensão, para tamanho amor que o Senhor tem por cada um de nós. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, 28, e no parágrafo 440 do Catecismo da Igreja, só para confirmar, vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão. É isso que o Senhor veio fazer, é isso que o Senhor fez por mim, por você, por cada um de nós. Veio nos salvar, veio nos resgatar, não mediu esforços, não mediu seu sofrimento, mas padeceu, mas sofreu, mas se angustiou e deu a vida por cada um de nós, para que nós estivéssemos aqui hoje, para vivermos a tua vida, meus irmãos, e vivermos em plenitude de graça, e vivermos em virtude, e vivermos na plenitude do Espírito Santo de Deus. Que nesta noite, dentro dos nossos corações, o nosso amor, a nossa honra a Jesus possa aumentar, porque nós precisamos, meu irmão, a cada dia, meus irmãos, honrar o nome santo do Senhor, deste Senhor que sofreu, deste Senhor que padeceu, deste Senhor que morreu numa cruz por mim e por você, por amor
Estamos cuidando daquilo que o Senhor nos deu com amor? Ou estamos empurrando com a barriga no obstinado? Ah, está indo, está tudo bem. Ah, está indo. Ah, está caminhando. Como eu disse no início da oração, é mais fácil a gente murmurar. É mais fácil a gente murmurar do que a gente orar, do que a gente clamar, do que a gente pedir. E o Senhor vem falar para mim e para você: ame a tua vida, cuida da tua vida, cuida, ame tudo aquilo que o Senhor te deu, que o Senhor te dá. Não estrague a sua vida em falsas paixões, não estrague a sua vida no pecado, não estrague a sua vida na luxúria, não estrague a sua vida no adultério, não estrague a sua vida, meu irmão. Não jogue a vida que Jesus te deu, não jogue no lixo, não deixe a sua vida ir escorrer por uma valeta, por um esgoto qualquer, mas honre o nome santo do Senhor, honre a vida que Ele te deu. É graça do Senhor. Lembre-se todos os dias que este Senhor morreu numa cruz, foi pregado, foi injustiçado, por amor a você, por amor a mim, por amor a cada um de nós. Ele sofreu, mas sofreu por amor, foi até o fim, sofreu calado, porque por vezes ele foi julgado, mas ele preferiu se calar, sofreu por toda a humanidade, sofreu por mim e por você. E muitas vezes nós escurecemos no caminho. Na primeira dificuldade, na primeira tribulação, a gente escurece. Mas Jesus, ele foi até o fim. Jesus não desistiu. Jesus não desistiu, como ele não desiste de cada um de nós. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Por isso que ele vive e reina no meio de nós. Por isso que ele ressuscitou, meus irmãos, para continuar conosco. Ele morreu por amor e ressuscitou para permanecer conosco, para permanecer comigo e contigo, meu irmão. Por isso não escureça. Por isso não viva a sua vida de qualquer jeito. Não jogue a sua vida no lixo. Não jogue, não viva a sua vida de qualquer jeito. Porque Jesus pagou um preço muito grande. Pagou um preço de sangue por mim e por você, meus irmãos. Que isso fique gravado nos nossos corações. Não podemos viver de qualquer jeito, como os pagãos, perambulando ao mundo afora. Mas precisamos viver como o Senhor nos ensina a cada dia, como manda a palavra do Senhor, agradecendo este Jesus a cada dia, a cada amanhecer, que nos deu a vida, que nos amou e que nos ama, que troca reinos por cada um de nós, que deu a sua própria vida para que eu e você pudéssemos viver a vida do Senhor. Não vivemos de qualquer jeito. Não vamos empurrar com a barriga, não, meus irmãos. Não vamos. Mas precisamos agarrar nos ensinamentos do Senhor, na palavra do Senhor, e honrar este nome santo, honrar o nome santo do Senhor Jesus, honrar este nome a cada dia, deste Senhor que faz, que fez e que faz o possível e impossível na tua vida, meu irmão e minha irmã. Tenha essa certeza no seu coração. Tenha essa certeza no seu coração. Confia neste Senhor. Se Ele te deu a vida, muito mais Ele pode fazer por você. Muito mais. Mas se entrega verdadeiramente a este Senhor, porque este Senhor, Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, de toda a adoração, meus irmãos, de toda a adoração, que é o Senhor, foi o Senhor, é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Este Deus, este Senhor
santa do Senhor. Aquele que deu a vida por você. Aquele que foi pregado numa cruz por você. Aquele que derramou todo o seu sangue por mim e por você. Este Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. De toda a honra e de toda a glória. Por isso, meus irmãos, vivendo a sua vida honrando este nome do Senhor, honrando todo esse sacrifício do Senhor, honrando o amor do Senhor, isso nós vamos agradar o Senhor, isso nós agradaremos o coração do Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele não veio aqui através da sua palavra jogar na nossa cara: eu morri por você e você tem que viver assim. Não é isso que o Senhor quer. Ele não fez troca. Ele não pediu nada em troca para morrer numa cruz por mim e por você. Mas nós, como filhos do Senhor, que fomos resgatados por este Senhor, nós precisamos, nós temos a obrigação, nem a obrigação, mas nós precisamos este amor de honrar, de adorar o Senhor. E se nós não temos este costume, se nós não temos este costume de adorar, de bendizer o nome santo do Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, a partir de agora, ter este costume no nosso dia a dia, não somente pedir, mas de honrar este que morreu por você e por mim, honrar este que caminha conosco, honrar este que reina, vive no meio de nós, meus irmãos, porque o Senhor, Ele é digno, Ele é merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. E nós precisamos sim honrar com a nossa vida, o nome santo do Senhor. Amém? Vamos nos levantar por um instante. Pode fechar os seus olhos. E neste momento, com as suas palavras, louve ao Senhor, glorifique o nome santo do Senhor, adore o Senhor, glorifique o nome do Senhor que deu a vida dele por você, glorifique o nome do Senhor que te ama, que ama os seus de uma maneira incondicional. Louve e adore este Senhor que não mediu esforços, que não mediu sofrimentos por amor à humanidade, por amor a cada um de nós. Este Senhor